Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal que você está lendo, e hoje lhes trago uma obra que talvez tenha sido revisitada nesses últimos tempos. Eu estou falando do livro A Peste, do autor argelino Albert Camus. Espero que vocês aproveitem o vídeo. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que eu tive a oportunidade de ler essa obra em duas edições diferentes. Essa daqui, que é a edição mais novinha, que a gente vai falar dela, eu vou usar ela para fazer esse vídeo. E essa edição aqui, ó, que honestamente eu nem sei de quando é, eu acredito que seja mais velha que meus pais. Confesso que não tem grandes diferenças de tradução, mas na diagramação, na composição dos parágrafos, aliás, na ordenação dos parágrafos e separação dos mesmos, sim, tem. Então eu recomendaria que você pegasse uma versão mais nova para ler, porque nessa obra você tem vários personagens, várias situações, o que pode às vezes tornar alguma coisa meio confusa. Mas dito isso, esse livro em si, ele trata acerca de vários temas, certo? Eu particularmente eu não li tanto do autor Albert Camus. Eu li recentemente, digo isso com certa vergonha, eu li O Estrangeiro. E depois também vinha ali o mito de Sísifo, né? Mas isso já antes do Estrangeiro. E um tema muito recorrente nas obras desse autor é justamente o niilismo, certo? Mas não uma forma de reafirmar o niilismo, mas talvez saber lidar com ele. A morte, com toda certeza a morte é um tema que vai ali bem recorrente mesmo. E a questão do absurdo. O pensamento que talvez tenha sido formulado, aliás, tenha sido mais proeminentemente divulgado pelo Camus, que é justamente do absurdo, do talvez absurdismo. E a gente vai começar tratando desse tema, do absurdo, antes de ir para essa obra aqui. O absurdo, por si só, ele é uma percepção, talvez, uma ideia de que a vida não tem sentido, que os acontecimentos ocorrem sem qualquer lógica muitas vezes. Por exemplo, você tá na rua andando, tropeça e morre. Obviamente você morreu porque você tropeçou, mas para Camus não existe nenhuma razão metafísica, e essa palavra é importante, metafísica, para que isso tenha ocorrido, certo? Então sempre haverá um conflito entre um sujeito que procura significado nas coisas, significado, por assim dizer, mais fora do âmbito da, da realidade, e um universo totalmente caótico que não irá dar. E nesse conflito entre a procura de significado e a não possibilidade de se obter um significado é que nasce mais ou menos essa ideia de que a vida por si só é um absurdo. Mas isso não quer dizer que a vida é ruim ou que ela não pode ser aproveitada. Só que você vai ter que escolher como ela vai ser aproveitada, certo? Você pode ter ali subterfúgios para a tua existência que te faz continuar indo, mesmo que ela seja um absurdo, segundo Camus. E fazendo um adendo aqui, tem muito a ver com Nietzsche isso, sabe? A questão da subterfúgio para a existência, ou até mesmo a questão do super-homem de Nietzsche, né? Mas eu não diria que Camus é um totalmente pessimista. Pelo contrário, ele oferece uma solução muito viável. E a gente tem que ter em mente aqui é que Camus era ateu. Ateu. E com certeza a questão de Deus, a questão de metafísica não estava tanto em jogo, né? Então por isso ele parte do princípio que não existe razão metafísica nas coisas. E a partir desse princípio ele tece sua opinião acerca do absurdo da existência. E é justamente disso, entre outros assuntos, que esse livrinho vai tratar, correto? Além do absurdo aqui contido, dessa ideia de que as coisas ocorrem sem qualquer sentido, você tem uma ideia do coletivismo e uma ideia também de como superar o absurdo, que talvez seja a melhor das ideias aqui contidas, aliás, a mais profunda aqui contida.
na minha opinião, obviamente. E como que esse livro funciona? Esse livro, ele, como o próprio nome já diz, ele vai contar um pouco da história de uma peste, da praga, literalmente da praga, que acomete uma cidadezinha chamada de Wuhan. E do nada você tem ratos ali que começam a morrer, começam a cuspir sangue, ter uma convulsão e morrer. E passa alguns dias, algumas semanas e toda a cidade está tomada pela peste. Então eles decretam que irá ocorrer um fechamento da cidade, ninguém entra, ninguém sai. Porém depois a gente percebe que a possibilidade de entrar pessoas ainda é plausível, certo? E aí também um tema muito explorado que é a questão da saudade que você tem ali, a questão da afeição que você tem por outra pessoa. E quando você se vê numa situação que você não pode mais ver as pessoas, o sofrimento é muito, muito grande, correto? Mas, dito isso, ela vai acompanhar ali quatro estações, acredito eu que seja um ano, um pouquinho mais ali, até que tem o surgimento da peste, todos as decorrências dessa peste, o sofrimento que ela causa nas pessoas, como as pessoas vão lidar com isso. E no final, eu não sei se isso é contar a história ou coisa parecida, dar um spoiler, mas a peste se vai, né? Como o absurdo. Ela veio sem qualquer motivo e se foi sem motivo aparente também. E além do mais, uma coisa que é muito interessante, que a gente pode interpretar a peste, a praga, tanto no sentido metafórico, quanto no sentido literal. Ou seja, a peste é uma metáfora, ela pode ser aplicada a várias situações que você queira. Então, mesmo que você use a peste como metáfora no sentido literal, ela ainda será uma metáfora. Enfim. E alguns especulam que Camus escreveu isso também justamente como uma crítica à ocupação nazista na França. Então a peste também poderia ser interpretada como ideias que causam certo desconforto. Lembrando também, fazendo um adendo aqui, que Camus ele tinha sua vertente de esquerda, mais literalmente comunista, mas depois que ele viu sobre as situações da União Soviética, ele veio a ser um rígido crítico dessa questão. Olha, eu honestamente eu não sabia muito bem como que eu ia apresentar essa obra aqui para vocês, porque ela é uma obra muito boa mesmo, que eu acho que valeria a pena você ler independente da situação. Mas então eu resolvi ressaltar ali 6 personagens principais, creio eu, né? E mostrar um pouco de como que a situação da peste, da praga, foi tratada no livro. Como eu disse, a gente tem 6 personagens ali principais que dão um enredo para nossa história. O Dr. Hill, ele é um médico, tá? A gente vai falar depois de cada um deles. O Tahu, que é uma espécie de um turista que está ali na cidade, mas ele acaba convivendo com toda a situação, e ele talvez seja o personagem mais complexo da trama, tá? E que necessita de uma boa atenção. A gente tem o padre Panelu, que é um padre, e esse sim, ele sempre tenta, pelo menos tentava até mais ou menos metade do livro, atribuir o significado da peste a um flagelo divino, então daria um significado metafísico à peste. Porém, depois de um acontecimento no livro, ele passa a se questionar um pouco disso, sabe? Ele começa a pensar, poxa, será que realmente tem um significado? A gente tem o Cotard, ou Cotard, enfim. É em francês, gente. Eu não sei muito sobre francês, eu não consigo pronunciar os nomes na língua nativa. Então a gente vai chamar ele de Cotard, certo? E esse cara é um cara muito peculiar. Ele é um cara muito peculiar porque ele tenta suicídio logo no início da obra e ele não consegue. O suicídio é mal sucedido e ele se vê na pandemia. Na epidemia ali aliás, na epidemia, na pandemia não. Na epidemia da peste. E nessa situação, ele tinha proveito disso. Por quê? Porque ele era procurado pela polícia. Ele era procurado por algum crime que ele cometeu no passado. E a simples questão da peste tirou ele dessa necessidade, aliás, dessa aflição em ser procurado, em ser perseguido.
E sim, ele tira todo proveito da situação, ele faz negócios ilegais e tudo mais, mas acima de tudo, ele deseja que a peste não se encerre, porque ele precisava daquilo para se sair bem. Então a gente tem essa noção de individualismo nesse personagem aqui presente. E é muito interessante, tá? E o final dele é realmente muito intrigante também, né? Vamos lá, a gente tem o Gran, também com um D no final, então eu vou falar Gran só, que ele é justamente um sujeito comum, mas também muito profundo, porque ele tem uma certa obsessão por escrever uma frase perfeita, o que é bem peculiar também. Mas a moral dele é muito boa. Se você ler, chegar até o final, você vai entender. E por fim, a gente tem um cara chamado Humbert, certo? Que é um jornalista. Ele foi ali para Wuhan e se viu também preso no cerco da cidade, na quarentena. E o Humbert, ele tenta, pelo menos até boa parte, a fugir da cidade. Ele tenta fugir da cidade, porque ele quer rever sua amada. E ele não consegue. Não consegue, mas ele vai tentando, tentando, tentando. Até que uma hora ele desiste dessa ideia e realmente ajuda as pessoas que estão no local. A cidade precisa de voluntários ali para combater a praga. E ele se vê tentado a ajudar e realmente sucumbe a essa vontade do coletivo. Esse sentimento coletivista para superar uma adversidade. E olha só, a gente tem o individualismo ali no personagem do Cotá e esse coletivismo no personagem do Humbert, tá? Então são dois personagens ali que têm papéis muito, muito primordiais na nossa trama. Uma coisa que é boa a gente notar nessa obra é que você só vai ficar sabendo do narrador, quem está narrando essa história para você aqui, lá no final. Isso engrandece ainda mais, porque quando se descobre o narrador e você descobre que ele foi capaz de contar para você desta maneira, mesmo tendo vivenciado todas as coisas ali presente, você fica, poxa, que interessante, hein? Mas vamos falar de cada personagem um pouquinho, pelo menos do principal ali. E eu vou contar para vocês como que na visão de Albert Camus você poderia superar, né, esse absurdismo, o absurdo da vida. Sem a necessidade, obviamente, de você acreditar em algo metafísico. O primeiro personagem que eu gostaria de ressaltar é o Ryu, Bernard Ryu. Ele é um médico, certo? E ele se vê ali na linha de frente de combate à praga. Ele tinha uma mulher, a mulher dele a gente fica sabendo que já estava doente desde o começo da história, e ele manda ela, antes da praga, para uma cidade para ser tratada. Então ele já perde o contato com ela já desde o início ali. Mas a figura desse médico é justamente talvez o que nos motiva a ter uma percepção mais otimista das coisas, por assim dizer, pelo menos para Camus. Porque, como sendo médico, certo, sua profissão já está meio que fadada ao erro, no sentido fadada ao absurdo. Porque você cura uma pessoa para em seguida ela morrer, né? Então você cura ela até a sua próxima doença e assim sucessivamente. E você nunca vai ser bem sucedido num contexto mais geral, porque a pessoa sempre irá morrer no final das contas. Porém, Ryu, ele sabe disso, ele tem consciência disso, só que ele continua tentando. Ele continua ali na sua estreita, eu digo, rígida visão das coisas, que ele está fazendo um bem. Ele está ali porque ele precisa estar ali. É sua profissão. E essa tentativa de superar esse absurdo, superar a peste, é justamente o que Camus irá falar pra gente. Que, poxa, tudo bem, a vida é um absurdo. Mas isso não impede você de continuar tentando viver a vida. Não impede você de continuar fazendo coisas ditas boas. E também não limita você a escolher o seu próprio significado. No caso do Dr. Ryu, ele escolheu um significado muito nobre, que foi justamente ajudar as pessoas. E no caso ali da maioria dos personagens também isso aconteceu, certo?
Então, o Dr. Ryu é justamente talvez a resposta para esse absurdo filosófico, ou pelo menos uma maneira de que Camus encontrou de lidar com isso. Já o personagem Tahu, ele é um turista, né? E ele fica anotando as situações ali que acontecem na pequena cidade de Ohran. Não tão pequena assim, mas... Enfim. E ele tem uma visão muito boa no sentido que ele também luta contra as coisas ditas ruins, ele tem sua percepção de mundo, ele é ateu também, então ele não tem uma... ele não atribui não atribui nenhum motivo metafísico às coisas que acontecem. E a desenvoltura desse personagem ela é muito boa, porque a gente cria uma empatia por ele que, olha, é sem igual. E em certo momento do livro, ele fala o seguinte, que todos nós estamos com a peste. E a gente pode passar essa peste, de uma forma metafórica, obviamente, com um simples sopro. Isso é muito profundo, pelo menos foi muito profundo nessa leitura aqui. E Tahu, ele tem uma particularidade muito interessante, que ele representa, talvez, essa ideia mais humanista do Camus. Apesar de Camus, ao meu entender, não é tão humanista assim, no sentido mais clássico da coisa. Mas, enfim. Porque ele tem um certo episódio que ele, já quando adolescente ali, ele vê um homem sendo executado devido a um crime que ele cometeu. Né? O homem cometeu um crime e foi levado, se eu não me engano, à forca ou ao pelotão de fuzilamento. Ele fica muito horrorizado com aquilo. Porque independente do crime que o homem cometeu, ele ainda estava vivo. Esse acontecimento marca a vida dele pro resto dos seus dias. E isso é contado aqui de uma maneira muito profunda, muito bela. No momento que ele oferece sua amizade ali ao Dr. Hill, mesmo em tempo de peste, ainda haveria tempo para ter amizade. E ele conta essa pequena história, ilustra como foi sua vida e ilustra principalmente seu pensamento. E realmente ele é um personagem muito profundo. Eu realmente fico dividido se o personagem principal é o Ryu, ou no final das contas é o Kota, ou é o Padre Panilu, ou até mesmo o Gran. O Gran, que é um sujeito comum ali. Então eu diria que o protagonismo dessa história é dividido entre esses 6 personagens, certo? Mesmo que você tenha um ali com mais evidência, que é obviamente o Dr. Ryu, cada personagem tem sua particularidade e dá sua fundamentação para a trama, certo? Olha, dito isso, eu acredito que esse livro seja realmente importante e fundamental numa leitura, pelo menos primária ali, você pelo menos conhecer, porque além dele ser muito profundo filosoficamente, ele é muito bem escrito. Com toda certeza ele é muito bem escrito. Então aí fica aí minha recomendação para você ler Albert Camus um dia na sua vida. Eu queria poder explorar um pouco mais aqui dessa história, mas eu acho que já ficou muito longo o vídeo, então só vamos fazer mais um comentário geral, né? Espero que vocês tenham entendido esse conceito que Camus nos traz de absurdo, da ideia de que as coisas não têm sentido metafísico para serem, pelo menos os grandes acontecimentos, e que a gente não tem controle sobre nossa própria vida de uma forma geral. E para ilustrar, mais uma vez, parece que é uma ironia gigantesca do universo. Camus, se eu não me engano, ele morre em 60, eu não sei, acho que foi na década de 60 que ele veio a falecer, ou década de 50, alguma coisa assim. Mas ele tinha lá seus 46 anos, acredito eu que ele já havia ganhado o Prêmio Nobel de Literatura. E ele estava ali fazendo uma viagem, né? Ele ia, se eu não me engano, para Paris, e ele tinha comprado a passagem de trem, alguma coisa assim. Mas no momento antes da viagem, um amigo dele chega e oferece uma carona de carro para ele ir. E é justamente, olha só como é irônico, essas coisas são muito irônicas, né? E é justamente nessa carona que ele pega que ele vem a falecer. O carro capota e ele vem a morrer ali. E curiosamente, com ele está um manuscrito que seria sua autobiografia. E curiosamente também, ele fala que ele não
que este livro não deveria ser terminado de ser escrito. Então, olha, se existe alguém que realmente sustentou essa ideia do absurdo, que as coisas não acontecem por motivo metafísico, ou seja, não tem uma ordem pré-determinada no universo, foi justamente Camus. E olha que ele teve que morrer pra isso, gente. Fazer o que, né? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei aqui explorar um pouquinho dessa obra. Recomendo fortemente que vocês a leiam. As versões mais novas, ou em francês. Obviamente eu não li em francês, mas fica aí minha dica. Dito isso, se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem principalmente seu comentário. E até a próxima, pessoal.